As vacinas são, de longe, o maior avanço de saúde pública da história. Mas então, por que é que tanta gente se recusa a se vacinar? Nesse vídeo a gente vai explicar como surgiu o movimento anti-vacina e como ele evoluiu até hoje. A hesitação em tomar vacinas não é algo que surgiu esse ano. Na verdade, ele é um sentimento tão antigo quanto as próprias vacinas. Então, antes de entrar de cabeça nesse movimento, vale dar um passo atrás e entender como elas surgiram. A mecânica básica da vacina existe há mais de 1000 anos. A ideia é expor uma pessoa a uma versão mais branda da doença, para que ela desenvolva anticorpos. Aí, o esperado é que ela não tenha a versão grave da doença quando encontrar o vírus naturalmente. Só que isso não começou com um líquido dentro da seringa da maneira controlada e segura que existe hoje. Na verdade, ele era um processo extremamente nojento e perigoso. Habitantes da Índia e China do século X já praticavam a varolização, que era um procedimento para proteger a população da varíola. A doença causou centenas de epidemias ao redor do mundo até a década de 1980, quando finalmente foi erradicada. As pessoas com varíola desenvolviam pústulas na pele, que são essas bolhas que você vê nas fotos. O processo de variolização era basicamente pegar a secreção dessas pústulas e inocular numa pessoa saudável, fazendo um corte no braço dela e colocando o líquido ali. Aí a pessoa desenvolvia anticorpos para a doença e ficava protegida. O problema era que 3 a cada 100 pessoas morriam nesse processo. E mesmo assim, os benefícios da variolização ainda superavam os riscos. É que a varíola era extremamente contagiosa e matava 3 a cada 10 pessoas infectadas. Estima-se que ela tenha matado 300 milhões de pessoas no mundo só no século XX. Muitas figuras célebres do século XVIII apoiavam a variolização, como a Lady Mary Montagu, do Reino Unido, e a Rainha Catarina II, da Rússia. E mesmo assim, era natural que muita gente tivesse medo da variolização. O político americano Benjamin Franklin foi uma das pessoas que preferiu não inocular o filho, mesmo sabendo que essa era a única proteção contra a doença na época. O menino de 4 anos morreu em 1736. Muitas pessoas começaram a espalhar boatos dizendo que a causa da morte tinha sido a variolização, o que só aumentava ainda mais o medo da população. Franklin teve que ir a público declarar que o filho tinha morrido de varíola mesmo, e que não tinha sido inoculado. Desde então, o político virou um dos principais defensores da imunização como uma política de saúde. A variolização era uma medida desesperada para conter uma das doenças mais letais que já existiram. Foi só em 1789 que o médico Edward Jenner surgiu com uma solução mais segura para o problema. Ele percebeu que as pessoas que moravam no campo e ordenhavam vacas não pegavam varíola. O motivo é que elas tinham contato com o vírus da varíola bovina. Ela não causa doença nas pessoas, mas estimula a produção de anticorpos contra o vírus humano. A primeira vacina consistia em inocular o vírus da varíola bovina nas pessoas, para que elas ficassem protegidas contra a varíola humana. Tanto é que vacina deriva de vaccinia e vaccínios, que significa aquilo que vem da vaca. Depois das pesquisas de Jenner, a vacinação contra a varíola começou a ser disseminada no início do século XIX. Então, finalmente existia um método mais seguro que a variolização para evitar uma das principais causas de morte no mundo. É óbvio que todo mundo ficou aliviado, certo? Só que não. Os primeiros argumentos anti-vacina eram dos mais variados. Muitos religiosos diziam que a vacina ia contra a crença cristã porque ela vinha de um outro animal. Outras pessoas recusavam a vacina por uma descrença na medicina e nas novas teorias que estavam surgindo na época. Mas então, lá pro meio do século XIX, já estava claro para os cientistas que a vacinação dava resultado. Alguns lugares passaram a torná-la obrigatória para controlar a doença na população. A lógica é a mesma de hoje. Se uma pessoa toma a vacina, ela tem menos chances de transmitir o vírus para as outras, causando um efeito de proteção em cascata. Essas leis de vacinação obrigatória começaram a surgir principalmente na América do Norte e na Europa. E não à toa, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha formaram as primeiras ligas anti-vacinação. Por incrível que pareça, os argumentos do movimento anti-vacina eram muito parecidos com os que existem hoje, mais de 100 anos depois. Eles diziam que a obrigatoriedade das vacinas feria a liberdade individual,
ou que fazia parte de uma grande conspiração do governo. A diferença é que naquela época havia pouquíssima informação sobre o assunto para a população. Além disso, a aplicação dessas políticas públicas podia ser bastante brutal. A combinação desses dois fatores levou à revolta da vacina no Brasil, em 1904. Ela ocorreu quando o Rio de Janeiro implementou a lei de vacinação obrigatória contra a varíola. Não foi explicado qual era a importância das vacinas, então as pessoas não viam sentido em injetar um líquido estranho no braço. Os funcionários de saúde pública também podiam entrar nas casas sem permissão para aplicar a vacina, que acontecia principalmente entre as camadas mais populares. Então, entre o final do século XIX e início do século XX, tinha muito descontentamento com as leis de vacinação no mundo todo. E é claro que também teve gente que se aproveitou da insegurança da população. Um caso emblemático ocorreu na cidade canadense de Montreal, em 1885. As autoridades tentavam aumentar a cobertura vacinal de varíola quando começou a circular um panfleto feito por um médico chamado Alexander Ross. É quase o equivalente a uma corrente do WhatsApp hoje em dia. Esse panfleto afirmava que a vacinação era uma tirania e ainda tentava minimizar o perigo da varíola. O médico dizia que havia um pânico desnecessário criado pelos oficiais de saúde e que a cidade não estava de fato passando por uma epidemia. Logo abaixo, ele lista que a vacina não tem efeito nenhum e que ainda causaria varíola nas crianças. Para provar todos esses argumentos, o panfleto ainda colocava relatos de 2 supostos doutores que se opunham ao que já era consenso médico na época. Não foi fácil, mas a varíola finalmente sumiu do planeta 100 anos depois, graças à vacinação. O último caso de varíola transmitida naturalmente ocorreu em 1977. Ela foi a primeira doença a fazer parte dos programas de vacinação obrigatórios e até hoje é a única doença erradicada no mundo. Só que, infelizmente, o movimento de vacina não foi embora com a varíola. Ele foi se reinventando com o tempo e reformulando aqueles mesmos argumentos, só que para outras vacinas, que, é claro, hoje são bem mais modernas do que naquela época. Uma das maiores mentiras que sustentam os movimentos anti-vacina modernos é a falsa relação entre vacinação e autismo. Essa falácia é, em parte, influenciada por algo chamado viés de confirmação. Pensa só. Os pais querem encontrar alguma razão para a condição do filho e aí relacionam o autismo à vacina que ele tomou faz pouco tempo. É claro que sempre vai existir uma relação temporal, já que a maioria das vacinas é aplicada em todo mundo quando é bebê ou criança. Aí esses pais vão na internet e encontram grupos de pessoas falando exatamente a mesma coisa. E isso é suficiente para convencer eles e ainda influenciar outras pessoas a não vacinar seus filhos. Ah, e um parêntese. O viés de confirmação vale não só para essa relação entre vacinação e autismo, mas para qualquer outro tipo de prova que só confirme uma pré-concepção que você já tem. Mas enfim, essa teoria da conspiração ainda é reforçada por um artigo publicado no periódico The Lancet em 1998. O britânico Andrew Wakefield analisou 12 casos de autismo e afirmou que 8 deles poderiam estar relacionados à aplicação da vacina tríplice viral, que protege contra cachumba, sarampo e rubéola. Acontece que os dados desse estudo foram fraudados. Aquelas crianças foram selecionadas a dedo para gerar a correlação temporal que o autor queria. A pesquisa foi financiada por advogados de pais que entraram na justiça contra fabricantes de vacinas. E hoje nem existe mais discussão sobre isso. O próprio periódico retirou o artigo do ar e publicou uma retratação dizendo que jamais deveria ter publicado a pesquisa. Nenhum estudo sério encontra qualquer relação entre transtornos cognitivos e vacinas. No Brasil, pouca gente de fato acredita nessa relação, já que a tríplice viral é obrigatória e praticamente todo mundo tomou quando era criança. O movimento antivacina continua sendo mais forte em países da Europa e nos Estados Unidos. E isso tem consequências visíveis na cobertura vacinal. Em 2017, 34 países europeus não cumpriram a meta de vacinação contra o sarampo. A doença é tão contagiosa que é preciso que 95% da população esteja vacinada para controlar a disseminação do vírus. Em 2019, os Estados Unidos registrou o maior número de casos de sarampo desde 1992. A cobertura vacinal caiu, em grande parte, por conta do movimento antivacina também. O Brasil recebeu o certificado de eliminação do sarampo em 2016, graças ao Programa Nacional de Imunização. Mas a gente perdeu esse certificado em 2018, depois que novos surtos foram registrados. Por aqui, as motivações para não vacinar os filhos são um pouco diferentes. É que doenças como o sarampo ou a poliomielite já são tão raras que não parecem mais ameaças reais.
Por isso, algumas pessoas acabam relaxando e não vacinando os filhos. Só que a gente tem que lembrar que essas doenças só deixaram de ser ameaças por causa das vacinas. E elas podem muito bem voltar a matar crianças se não forem controladas. Então, a gente chega em 2021 com uma situação inédita. Milhares de pesquisadores e laboratórios ao redor do mundo pararam seus estudos para focar no SARS-CoV-2 e criar diferentes vacinas em tempo recorde. Pessoas que nunca nem pensaram a fundo sobre vacinas começaram a ficar desconfiadas inicialmente. Estudiosos descrevem isso como uma hesitação às vacinas, já que essas pessoas não são necessariamente contra as vacinas em geral. Geralmente isso ocorre quando as pessoas não conhecem a fundo o processo de pesquisa, fabricação e como as vacinas agem no corpo. No Brasil ainda tem um agravante da vacina ter sido altamente politizada, quando na verdade ela precisa ser vista como uma questão de saúde pública. Felizmente nós não estamos mais no século XIX e hoje existe informação e pesquisa de sobra para todo mundo que queira saber qualquer coisa sobre as vacinas. A tendência é que as pessoas fiquem menos relutantes à medida em que mais gente toma as vacinas. Quase 1 bilhão de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas no mundo. E elas já estão mostrando efeito nos países que têm alta cobertura vacinal, como Israel. As vacinas contra outras doenças já salvam 6 milhões de vidas por ano. Do início de 2020 para cá, só a Covid-19 já matou mais de 3 milhões de pessoas no mundo. E se atingirmos uma alta cobertura de vacinação contra o coronavírus, o número de vidas salvas pelas vacinas pode aumentar quase 50%. Além disso, o único jeito de controlar o vírus permanentemente é com a vacinação em massa. A gente viu isso com a varíola no século XIX e quase conseguiu com o sarampo. Mesmo o vírus da gripe, que sofre mutações constantemente, permanece sob controle graças às vacinas. E independente do que os movimentos anti-vacina digam, o único efeito de verdade delas é proteger contra doenças. O que mais você gostaria de ver nos próximos vídeos? Comenta aí embaixo e não esquece de compartilhar esse vídeo aqui também. Hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima!